ferrou, não sei. Aí vem a história da carne de soja, né? Ah, vai comer carne de soja. Puta, nossa senhora. Ixi, coisa não rola, cara. É um bagulho bizarro, né? Aí você vai procurar umas receitas, é muito industrializado, tal, e aí vai se adaptando. Com o tempo você vai começando a entender sabores, tal. E hoje eu adoro cozinhar. Hoje eu tenho um tesão, assim, eu gosto muito de todo dia tentar fazer um prato diferente e tal. Mas a primeira coisa que eu deixei bem claro é o que não é que a pessoa não gosta de carne, né? Então não tem isso de eu não gosto de carne. Carne é bom, o sabor é gostoso. A razão porque a gente não come carne é outra, né? Não tem nada a ver com isso. Acho que Então, foi isso que a gente conversou, né? Foi. E certamente tem gente que não gosta, e ok também. Eu tenho um amigo, o Bodão. Bodão é camarada aí desde que a gente fazia colegial. Você vê quanto eu sou velho, eu fiz colegial, né, mano? Agora tem outro nome, negócio de ensino A gente médio. não Então... fala idade, cara. A gente fica quieto. Não, mas não faz diferença. Tamo aí, mano. Tamo aí. É. E aí o Bodão é um cara que conta a história, ele não come, ele não é vegano, ele é vegetariano. E ele conta a história que ele não parou de comer carne porque foi com pena da vaquinha, tá ligado? Quando era moleque e tal. Então, e ele contava, imagina, uma época de colegial da molecada que não perdoa. Eu era um dos piores mesmo no rolê assim de zoeira. E o cara veio falar da vaquinha. Imagina se esse maluco era zoado pouco com a gente assim. Mas tá aí. Não, Até hoje, mano. eu decidi virar vegano, eu tinha mais de 30 anos já. E quando eu tava no colegial, né, que ele falava, bicho, eu tinha um moleque que era vegetariano, tomava leite, comia os ovos e tal, mas não comia mais carne, beleza. Bicho, eu me lembro todas as piadas que eu contei, tipo, você leva a mina pra trás da moita, você come a moita, sabe, essas coisinhas assim. Bicho, hoje eu ouço tudo de volta. Quem nunca zoou com isso, né? Hoje eu venho tudo de volta. Às vezes eu vou viajar para esse lugar e vem alguém tira sarro e eu, caraca, tem que rir, né? A gente ri para não ficar chato, mas eu já falei isso, eu tava lá do outro lado, então Faz parte. É normal. Né? Mas uma das coisas mais legais é assim, a galera que me conhece, que me acompanha, a hora que eu publiquei falando que o tema seria esse, eu acabei não tendo tempo de fazer uma arte bacaninha, de repente a gente poderia ter tido uma adesão muito maior, ou numa próxima oportunidade a gente cria uma outra com mais tempo e refaz essa live, porque é um tema realmente muito bacana. Mas a galera que me acompanha, tipo, porra, ontem eu fiz uma postagem falando de torresmo, né, mano? Então, eu faço o rolê do torresmo, então a galera me conhece, me identifica com bacon. Muita gente, quando eu vou fazer evento, palestra, me apresenta como o cara que criou a frase bacon é vida. Não, não fui eu, não. Eu vivi muito essa frase, tipo, adoraria ter falado, mas não é exatamente, não fui eu de forma nenhuma. Mas a galera associa, me identifica exatamente por isso. E muitos perguntaram, mas por quê? Cara, porque tem uma galera que continua curtindo cerveja, tem uma galera que continua curtindo, porra, que não tem relação nenhuma. Não é porque você tem uma opção que você tem que ter uma outra de forma excluente. Jamais, não é? Então, a ideia de você organizar, então imagine quando a gente faz um cardápio completo, uma montagem de um evento completo, né? Então, eu vou ter a recepção, eu vou ter da recepção, eu vou ter uma entrada fria, eu vou ter uma entrada quente, eu vou chegar nos 2 pratos principais, eu vou chegar na sobremesa. Cara, depende do que eu estiver fazendo, a entrada fria, a entrada quente, eu não vou precisar trabalhar com nada que seja de origem animal. Posso trabalhar, se eu for do meu desejo, mas eu consigo. Um dos exemplos que eu dei quando a gente conversou a primeira vez foi nesse sentido de vários pratos que já são veganos de saída da proposta deles e são incríveis por si só. Então, pega uma linha inteira de antepastos italianos. Nós falamos semana passada de cozinha italiana nesse mesmo horário, e a ideia foi exatamente essa. Cara, pensa numa sequência do que a gente tem de possibilidades envolvendo berinjela, abobrinha, tomate seco, pimentões. Cara, você tem... E todos eles são incríveis da forma que eles são, porque eles já são feitos dessa forma. Um outro exemplo que eu dei, eu sempre dou em aula, é a sacada de você falar, por exemplo, do falafel. Né? O falafel é um bolinho de grão de bico, sensacional, tipo, porra, é o tipo de coisa que você come numa boa, você come como snack, se quiser comer como salgadinho, porra, aquilo por si só é lindo, quem gosta de grão de bico vai entender bem eu falando isso. Cara, você tem uma grande chance de poder curtir, se não encarar, e você falou um negócio de carne de soja, que eu acho que é o nosso, acaba sendo o maior problema de afastar o próximo consumidor. Cara, você cria uma expectativa. Né? Eu vou contar uma história para vocês e vou deixar você falar daqui para frente, senão só eu falo. Não, pode ver. O negócio é teu, você que manda. Só queria comentar que o Murta entrou aí. A ideia é a gente conversar, a ideia é a gente trocar ideia. Terça-feira
só eu falo. Terça-feira eu faço a live que só eu falo, aí como se eu me realizasse uma hora falando sozinho. Não, não é. Mas a ideia é da gente poder contar um pouco e realmente trocar a experiência, dividir. Nem lembro o que eu ia falar, tá vendo? Fica falando, trocando o assunto. Lembro de expectativa. Lembrar de expectativa. Pensa assim, ó. O sujeito sai de casa, hoje eu quero um bolo de chocolate. Aí o cara sabe um lugar onde tem, ele vai chegar, ele vai pedir aquele bolo de chocolate. E aí, a hora que ele vai aquele bolo de chocolate, ele vai olhar e, porra, tá decorado com cereja. E o cara nem queria a cereja, ele não estava imaginando a cereja. Mas a partir do momento que ele pegou aquele bolo com a cereja decorada, ele passou a desejar a cereja. E aí, ele pode ter comido o melhor bolo de chocolate da vida dele. Se não tivesse a cereja, seria frustrante, porque gerou uma expectativa, gerou um desejo nesse sentido. Eu acho que esse acabou sendo o limitante de uma adesão no sentido de consumidores de soja, quando você pega a proteína vegetal texturizada e chama de carne. Aí bagunçou o rolê, né, mano? Então, a hora que a galera ofereceu o nome correto, você parou de ter a brincadeira, de ter o fato de ser ridicularizado, e você passou a deixar muito claro o que é o produto. É um substitutivo, se você quiser, você usa, mas é uma proteína vegetal. Então, quando você chama... Cara, é igual chama tofu de queijo, mano. Isso é uma esculhambação. Porra, isso é a pior esculhambação que o ser humano pode... As duas maiores esculhambações que dá para ter na vida. Uma delas é falar de milkshake IPA, que daqui a pouco o Murta vai falar sobre alguma bobagem dessa que ele sempre fala. Milkshake IPA é um estilo feito com lactose e com baunilha. É um puta de um negócio sem nexo. E aí o outro é esse, é você chamar carne de soja. Não, né, mano? Esse é bagunça. Todo o conceito de consumo. Mas fala aí o que você quiser. Não, é assim, eu entendo o outro lado. Eu acho que confundir tofu com queijo realmente na minha cabeça não cabe, porque o queijo ele é salgado, ele tem gordura, o tofu é um bagulho seco. Se fosse uma ricota seca sem sal, ainda mas não vai, cara. Tofu é um bagulho que você... eu ainda tô aprendendo a mexer com tofu, uma coisa também não sei usar muito bem. Outro dia botei uma refogada ali com o que era que tinha colocado? Acho que era no tari, eu não sei que bagunça que eu fiz, ainda ficou mais ou menos, bem fininho, né? Dá uma fritadinha ali, uma refogada, vai. Mas é um bagulho que não tem gosto de nada. E queijo por si, ele é uma coisa altamente saborosa, né? O cara, qualquer prato, corta ela ao meio, bota no forno, deixou lá, saiu, não tem gosto de nada, botou queijo, derreteu, tá bom. É assim, queijo ele dá gosto. E o tofu é o oposto, né? Mas esse negócio da carne de soja, o que acontece? Eu entendo o lado da galera que pensa assim, eu vou parar de comer carne amanhã, o que eu faço? Aí o cara bota, eu vi ali, o cara bota a carne de soja como substituto. Bicho, não dá porque é o que você falou, você espera comer carne e você come uma carne de soja. Por outro lado, eu entendo, né, que agora depois de 3, 4 anos fazendo, trabalhando com proteína e vendo como é que faz o sabor e tal, você começa a identificar o que sente falta na carne, o que proteína não tem, gordura. Então eu adiciono, tipo, depois de lavar bem a soja, espremer bem o bagulho, eu boto numa bandeja, encho de azeite de oliva e encho de sal, tempero de carne mesmo, né? Claro que eu faço meus preparos ali para não pegar industrializado, e espremo bem, depois eu frito ela com cebola e alho. Aí, beleza, ela sai gordura, ela queima, ela tosta, aí, tanto que a minha namorada falou que a melhor carne que ela comeu foi a minha carne de soja. Aí eu não é mentira, isso é verdade, cara, isso é bizarro, e ela come carne. O amor é lindo, mas assim, o amor é lindo, é isso mesmo. O amor é lindo. Mas depois... o amor é lindo. É apaixonado, depois passa, né? Mas, mas assim, é um trabalho no campo para conseguir chegar nisso aí. Mas falar que o cara vai chegar lá no mercado, comprar um negócio, falar que é proteína de soja, assim, cara, não é parecido. É que nem você falou, o cara espera um sabor e quando vê, não é. Tem um lado positivo. Né? Não, tofu é fogo. A Larissa falou que tofu é vida. É a minha versão do bacon é vida, enfim, não dá nada. A Glaucia, patrulha. Glaucia, beijão pra você. A Larissa que é verdade, ó. Não, tá bom. Eu sei que sim, eu só tô zoando, não podia perder a piada, mano. Não, eu sei, eu também usou ela. Eu falo, não tem como, né, cara? Não tem como. Mas ela falou, mas agora. E tipo, já faz. Quanto faz, amor? Faz um mês que você não tá comendo carne? Faz mais ou menos um mês que ela não come carne. Então, tá.
eu transpirava o dia inteiro, eu sentia falta, era um vício, cara. Eu conto umas histórias pro pessoal que eles não acreditam. Tem pessoas que passam pela transição para vegano e é fácil, assim, tipo, para mim não sofria, ou vegetariano só, né? E não sofre. Bicho, pra mim, cara, foi punk. Eu me lembro que eu sonhava com o bagulho, acordava babado, assim, sabe? E eu queria Tipo, comer parar de carne. fumar. Antes. Hã? Tipo esfumante. Esfumante passa por isso. Mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. E depois teve o queijo. Primeiro para virar vegetariano, depois para virar vegano. O queijo foi pior. Eu acho que o queijo me incomodou aí 1 ano e meio, mais ou menos, para esquecer. Porque ele tem um negócio chamado caseína, que ele vicia, né, cara? Muito difícil largar queijo. A Fabiola Eu não sei perguntou o o que que é o eu acho do hambúrguer do hambúrguer. futuro, Fabiola. Eu não sei o que é o hambúrguer do futuro. Enfim. Hambúrguer do futuro é assim, tipo, vamos lá, alguns anos atrás o Bill Gates começou com umas ideias de fazer carne criada em laboratório por clonagem, tá? Um bagulho caro ainda. Então outras empresas também tentaram copiar carne, só que de um processo menos, tipo, não a carne em si, mas uma carne artificial, sabe? Não artificial, feita de plantas. E aí surgiram várias empresas, foi um boom gigantesco de empresas vindo de plantas, né? Não de, são de ideias diferentes. Tipo, uma vai para clonagem em laboratório, que vai fazer carne de verdade clone, e a outra vai num sentido só de plantas. E aí começou a bombar dessas empresas no Brasil. Eu acho que tem umas 3, 4 fazendo isso, e uma delas é o Futuro. E se eu não me engano, esse Futuro está sendo. Eu não sei se a BRF, alguma empresa, está oferecendo, sei lá, coisa de milhões de reais para comprar ela, porque é um hambúrguer que lembra carne de porco. Para mim é carne de porco. Quando eu comia carne de porco, eu já decidi. O pessoal que comeu fala que lembra carne normal. Para mim, é que faz tempo que eu não como. Mas é um hambúrguer legal. Ele cozinha como hambúrguer, ele solta gordura, ele lembra. Só que caro por enquanto. Se eu não me engano, cada hambúrguer é gordinho. Você vai pagar coisa de, sei lá, R$ 8 cada hambúrguer. Então ainda é meio salgadinho. Eu não compro muito. E é carregado de sódio, né, cara? Como todo industrializado. Eu vou provar. Eu acho que essa é um dos pontos a gente voltar a conversar, começar a falar de pratos em especial que envolve a harmonização. Eu provo tudo. Eu acho que a gente tem que provar tudo pelo menos umas 3 vezes. Não adianta uma só. Você pode pegar qualquer coisa feita, mal feita, o cara que te serviu. Cara, então, seja o que for, cerveja, um prato, ingrediente, prova, né? Para você poder realmente saber o quanto você gosta ou não. Outra coisa que eu falo... Fala. O Felipe Scarabello ali falou que tem um restaurante de sushi em São Paulo, deve ser o Sushimar. Sushimar é famoso. E é caro, acho que é uns 80 pau para comer lá. E é vegano. O que eu ia te falar? Isso aí que você falou é importante. Eu morava nos Estados Unidos, levei uma galera para comer num restaurante brasileiro, né? Para mostrar que a comida brasileira é bom. Bicho, pensa numa comida mal feita. E aí o que eles ficaram com a memória? A comida brasileira é ruim, entendeu? Então até hoje eu falo, não, comida brasileira é ruim. Então assim, quando vai experimentar comida vegana, né, às vezes pega um lugar meio ruim, né? Ou tipo assim, é um lugar que só prepara comida, tipo, com carne e queijo, e de repente tem uma opção vegana. E aquela opção o cara nem caprichou, nem fez uma coisa legal, e aí o cara fala, comida vegana é ruim. Tem que tomar cuidado. Eu tinha essa mentalidade, eu achava que tudo que era vegano era sem gosto, sem graça, sem sal, né? A pergunta da análise das perguntas que eu mais respondi na vida em entrevistas, falando de harmonização com queijo e cerveja, enfim, eu adoro queijo, tá? Até por isso que eu vou explicar o restante da minha frase agora. E uma das coisas que eu mais respondi foi assim, beleza, um dos dois, o que você escolheria? Cara, queijo, incrível falar isso, porque assim, e aí falando pelo que você falou de ter sofrido por isso, eu passo 15 dias sem bacon no dia a dia, passa? Eu não passo 15 dias sem queijo nem fodendo. Eu não conseguiria. Eu acho que se eu tivesse que realmente ter uma visão de mudar tudo e poder fazer isso, cara, eu não conseguiria de forma nenhuma. Eu acredito que seria, de forma nenhuma também não dá para falar, porque a gente só vai saber num dia que realmente, né? Mas a minha maior dificuldade certamente seria o lance do queijo. E aí, quando eu falo com vocês, quando eu falo com a galera a respeito de harmonização, o Alcemar já trabalhou com vinho num período, acabou estudando a sommelier de vinhos, e depois acabou migrando, enfim, não é ele, a gente falou a respeito de harmonização e tal. As dificuldades que o vinho tem, a gente também tem, e eu vou te falar que talvez até um pouco maiores, porque a gente tem uma questão quando a gente fala de harmonização que envolve a formação de sabores complementares, né? Então, eu consigo emprestar, por exemplo, notas de fumaça de uma
cerveja, e o malte é defumado da madeira, e aí essa cerveja, ela vai emprestar essa nota de qualquer coisa que você faça que represente como se ela tivesse sido preparada na churrasqueira. Perfeito, né? Fica fácil, você ganha uma camada de sabor. O vinho tem limitações nesse sentido. Eu consigo oferecer caramelo, toffee, chocolate, cacau, café, sem adição de nada. Só com malte, na base de malte, não teria nenhum problema nesse sentido. Dentro desse universo todo, a gente tem a maior dificuldade, falando de harmonização, é conseguir o que a gente chama do corte preciso. Nem todo mundo que fala de harmonização fala com isso, mas eu falo trabalhando de forma matemática. A harmonização, para mim, tem uma questão romântica, mas ela é base matemática. Então, eu começo do zero, e nessa matemática eu tenho que ter um corte preciso, eu tenho que finalizar no 0 a 0. E este corte preciso, ele tem duas relações: intensidade e quantidade de gordura, que a gente chama de poder de corte, né? E é aí que acaba dificultando muito eu poder falar de cozinha vegana, me limitando muito no uso, porque assim, a maior parte dos outros ingredientes, vamos lá, queijo que a gente falou, tá? Os queijos usados na cozinha de uma forma geral são gordurosos, acabou. Então eu já posso trabalhar com cervejas mais intensas nesse sentido, né? Então, mesmo manteiga. Então, assim, por mais que você tenha uma gordura e ela não é saudável, gordura vegetal, né, que a gente acaba tendo, você deu o melhor exemplo que você podia ter dado, que é a gordura do óleo, do azeite. O azeite é incrível, realmente funciona muito bem, saborosíssimo. Que essas gorduras, elas entram nos preparos, elas acabam sendo muito menores do que os volumes que você tem em qualquer proteína animal de saída, tá? Sim. Então, se você pegar qualquer elemento vegetal e qualquer elemento animal crus, em quantidades iguais, o animal vai ter muito mais quantidade de gordura, e isso faz uma diferença gigantesca na hora que eu estou falando de harmonização, tá? Então, vale lembrar que a dificuldade começa por aí. Então, para ser uma harmonização precisa, da forma que eu falo, matemática, eu vou ter algumas restrições sobre a escolha das minhas cervejas. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, trabalhar com cervejas que subam de 7% de álcool, ou 8%. É muito difícil conseguir alguma coisa precisa nesse sentido. Tá? Então, eu passo a trabalhar com as cervejas que tenham intensidades menores. E aí, eu continuo tendo bastante opção, não é que eu vou ficar limitado a isso. Eu só não vou poder trabalhar com as cervejas que tenham o álcool mais alto, ou que tenham um volume muito grande de lúpulo. Então, por exemplo, quando a gente fala de IPA, de Imperial IPA, desse tipo de coisa, são cervejas que elas têm a definição de ser um sabor amargo a partir do uso do lúpulo, e a gente espera que tenha mesmo, essa é a proposta, exceto a esculhambação da Milkshake IPA, o resto tudo tem essa característica, e a partir daí eu não consigo entrar, eu tenho dificuldade de entrar com esses estilos já em qualquer coisa. Não é que harmonizar com IPA é difícil, com cozinha vegana é difícil qualquer coisa. Tá? Então as restrições são muito claras. Mas eu consigo algumas vantagens em Session, IPA ou APA, que são cervejas que também têm uma exuberância de lúpulo, quando eu trabalho com elementos com temperos frescos, temperos verdes frescos. Aí eu tenho um adianto gigantesco. Então, neste caso, é algo que a gente pode usar largamente na escolha do prato. Vamos lá, de novo, tentar entender essa matemática inteira que eu estou falando aqui, para não me confundir, não confundir vocês também. Um tempero fresco, verde, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim, salve, o que vocês quiserem. Esse tipo de coisa, num prato vegano, ele vai ter muito mais força de presença do que ele vai ter num outro prato feito com molho que envolve o próprio bacon, calda de carne, por aí vai. Então, eu começo a destacar positivamente usar quando eu estou falando de outros tipos de preparo. Aí, beleza. A galera que curte IPA e reclama que não tem muitas opções corretas de harmonização. Aí não. Agora a gente começa a entender que dá para fazer. Então, se de saída eu te ofereço um prato que eu consigo ter o destaque, e, gente, é muito fácil. Por exemplo, um espaguete ao pesto. Tá certo? O espaguete ao pesto é um clássico, um molho clássico, um molho feito com manjericão, alho, uma castanha ali. Você pode não colocar o queijo, dá na mesma, né? Você consegue trabalhar com isso. E a partir daí, o macarrãozinho que a gente foi, acabou, tá certo, tá resolvido o seu problema e a vida segue. Eu tenho um pesto. E este caso é um dos exemplos que eu consigo começar a valer o volume de lúpulo que eu tenho na minha harmonização começa a valer. Então, a gente já entende um primeiro caminho ultra positivo. Tá?
Agora a gente começa a entender o restante da nossa história. Pensa, por exemplo, vamos falar qualquer coisa, inventa um prato seu aí. Fala alguma dica. A gente falou a respeito de maionese vegana. Você conseguiu a receita da mãe? A mãe te ensinou como faz? Como que ela faz a dela? Consegui, cara. Consegui. Não, eu tô rindo aqui do cara falando Belo Horizontina batizada é melhor que milkshake IPA. Me conta essa história de milkshake IPA que eu não tô sabendo, cara. Eu acho que eu tava desligado do planeta quando isso aconteceu. O que é esse Buranga? É que a galera, assim, eu sempre brinco, né? Que onde eu tô, orbitam os malucos, né? Tipo, os malucos orbitam ao meu redor, assim. E eu falo desse é um subestilo das IPAs. Hoje a gente tem 21 subestilos. E esse é um dos mais recentes das criações. Já tem uns 3, 4 que vieram depois dele. Mas, de uma forma geral, a galera desenvolveu um estilo inicial com um monte de nome. New England, Juicer, enfim, um monte de coisa nesse sentido. E aí pegou esse estilo que já é turvo, que já oferece um amargor menor, porque o lúpulo é usado para gerar notas de sabor e normalmente frutas tropicais. Essas frutas tropicais já estão no lúpulo, tá? Nada disso adicionado. Então é só milkshake adicionaram lactose e baunilha. Já é turvo, já... entende? Fizeram. Aí veio a esculhambação da milkshake IPA. E não contente com a esculhambação, a galera começou a colocar coisas em cima disso ainda. Então você acha milkshake IPA feito nesse formato básico que eu te falei, com adição de cereja, com adição de... mas me ajuda aí, mano, me ajuda aí. Eu tô fora dos negócios. Então, vocês que gostam disso, bebam, sejam felizes. O importante é ser feliz. Eu não. Eu vou ficar livre, não vou realmente ter que passar por isso de novo nessa vida. Até porque se eu tiver que ingerir calorias, vai serão calorias boas, tá certo? Eu não vou engordar, comendo comida ruim, não vou engordar com comida industrializada, não vou engordar com cerveja ruim. Então, mano, você que gosta, continua gostando, gente. Vai lá, não tem certo e errado no gosto. Se gostou, vai ser feliz e a vida segue, não dá nada. A Fabiola pôs uma lista de pratos aqui realmente sensacionais. A Fabiola tá empenhada em fazer. Acho que ela tá entendendo mais de prato vegano que eu, cara. Eles falaram desse seu estrogonofe, não é? Estrogonofe de... Cara, estrogonofe foi uma coisa que eu lutei a vida inteira, porque eu adoro. Eu sou apaixonado por estrogonofe. E vai tomar banho, além de frango no bagulho ou carne, ainda bota um leite. Então foi um negócio que doeu. Então o que eu descobri no começo, lá no comecinho? Que se eu pegasse leite de coco e misturasse com vinagre, quebrava a doçura do leite de coco. Mas não era bom, porque daí ficava azedo. Aí, o que me aconteceu? Semana passada, alguém me falou assim, deixa de ser burro. Porque antes já tinham falado, você pode fazer leite com castanha. Castanha ela é muito gordurosa. Ela é gordurosa. Então, se você bater ela vira um leite. Né? Só que você tem que bater muito. Aí ela cria uma espuma, vira leitoso. Se usa como creme ou como leite. E aí alguém falou, deixa de ser burro, cara. Pega e faz com amendoim. Eu falei, como é que eu vou fazer com amendoim? Vai ficar gosto de amendoim. Aí eu fiz, bicho do céu, 3 anos sofrendo, era só pegar a porcaria do amendoim, dar uma cozinhar nele e botar no liquidificador. Agora, nossa, ficou bom. Não muda muita coisa, em vez de colocar frango, eu pego pimentões, né, os pimentões, dou aquela refogada antes, deixa bem, e eu encho de óleo, cara, vai ficar bem gorduroso, porque, é que nem você falou, a gente não consome muita gordura. Então, onde eu puder tacar óleo, eu taco, porque falta gordura, né? Eu perdi 30 e poucos quilos, eu cheguei a ficar com 119 quilos, e depois comecei a comer assim, foi muito rápido. Em coisa de 3, 4 meses, perdi 30 quilos. E aí falta gordura. Aí eu, tem que comer abacate. Toma banho, ficar comendo abacate todo dia, cara, não dá, né? Então eu taco gordura, cara. E aí, nessa mulher falou, bota amendoim. Aí fiz com amendoim, ketchup, mostarda, um pouco de maionese, que eu achei uma maionese vegana aí por 3 pila que a Fugini que fez lá. Esse creme feito com amendoim. Daí misturei com essa pimenta, esses pimentões refogados, tal, e já era. Palmito, champignon, alguns cogumelos, né, para dar o que mastigar, né? Cara, ficou espetacular, ficou melhor do que e exatamente assim, né? Exatamente como se fosse estrogonofe. Mas o segredo é o que você falou, tem que encher de gordura, porque a carne tem gordura. E aí você acaba sentindo falta na hora que você... Você sabe que a versão original do estrogonofe é muito nesse sentido, né? Ela acaba tendo elementos de acidez vindo do picles, do pepino em picles e tal. Você tem várias opções nesse sentido, você consegue trabalhar. O leite de coco, ele é extremamente palatável, né? A gordura é muito palatável, né? Quando você tiver uma relação direta
entre o alimento e gordura. A gente sempre brinca que não existe um prato feito com muita manteiga que não é exatamente muito bom, né? E, de fato, ele é muito isso. A gente sabe que tipo, a gordura é palatável, tanto que Sim, sim. uma comparação simples de um pãozinho normal, de um croissant, tá certo? Teoricamente é a mesma coisa, o que diferencia 1/3 de gordura no peso total da hora que você faz um croissant. Então, acho que vocês entendem do que eu estou falando. Então, uma cozinha feita com menos gordura é uma cozinha menos palatável. É por isso que qualquer coisa frita é mais saborosa do que uma coisa assada, por exemplo. Gente, isso é óbvio. Não dá para a gente fugir. A gente consegue realmente ter esse universo de possibilidades. Em sendo feito dessa forma, você consegue melhorar os seus sabores, evidentemente. Você tem a liberdade para poder fazer, aí você consegue ofertar os seus sabores vindos de outras formas. A ideia das leguminosas não, como chama? Oleaginosos. Né? Então, quando você pega esse grande grupo das nozes, castanhas, esse tipo de coisa, elas por si só geram um sabor muito próprio. A ideia para a galera que chegou agora e não viu o que a gente falou no começo, não é levantar a bandeira, não é fazer apologia, não é ir contra nada. A ideia é realmente poder te dar uma opção a mais, para você conhecer novas possibilidades. E aí, cada vez que você conhece novas possibilidades, você começa a se divertir bem mais fazendo isso. Então, uma das coisas bem legais de poder trabalhar com todas essas opções de que você tem. Ó, mano, você tá aí para falar de corrida, você tá aí não, né, mano? Você tá esculhambando o rolê, já não basta. Bom, uma das coisas assim, quando você tem os sabores vindos das amêndoas, das castanhas, das nozes, o sabor só por si só é muito bacana, torrada ou usada como ingrediente, cara, por aí já vale pra caramba, a coisa já tá muito legal. Ela usada como elemento de sabor, além do elemento de sabor, ela traz a própria camada de gordura, né? Então você consegue somar, uma coisa soma pela outra. A ideia realmente você consegue ter, e eu sempre descrevo isso, camadas de sabor. E quando você oferece uma gordura neutra, então, por exemplo, a gordura de coco não é neutra, a gordura do azeite de oliva não é neutra, a gordura do óleo de soja é neutra, ou do milho, enfim, isso quero dizer. Ele não tem o sabor que você teria dessas outras versões. Então, quando você puder usar, utilize, de fato, vai enriquecer bastante a sua experiência. Fala aí da maionese da mãe. Conta aí como que a mãe faz a maionese. Tá. Então é assim, minha mãe... Vou falar uma coisa para vocês. Nunca fiz maionese sem óleo, nunca fiz maionese sem óleo, não, sem ovo. E aí eu comecei a pensar, cara, eu conheço uma maionese sem ovo. É feita com leite. Beleza, era na mesma. Não consegui do mesmo jeito chegar em resposta nenhuma. Então conta aí como que é a da mãe. Cara, de cabeça eu não vou lembrar, porque ontem eu pedi, ela acabou mandando para mim. Ela falou, eu vou fazer aqui agora, eu vou te mandar. Porque o que acontece, né? Como minha família é do Sul, então a gente reunia a família para quê? Para fazer o quê no fim de semana? Tá na cara, né? Churrasco. Só que chegou uma hora que eu falei, puta, eu vou lá para ficar passando fome e comer vinagrete com pão como em casa, né? Então, minha mãe começou a caprichar nos pratos, porque ela quer que eu vá lá viajar, vá lá para a cidade dela para visitar. Eu acho que até ela tá assistindo aqui, eu vi ela entrando uma hora aqui. E, mãe, eu te amo. E aí, pra chamar o filho, entendeu? Chama, é que nem peixe, atrai pela boca, né? E aí ela começou a fazer essa maionese. O que ela aprontou? O ovo ela pega a linhaça e deixa na água para virar aquela gosma. Porque a linhaça também é um bagulho cheio de gordura, né? Sim. Então você deixa banhado ali, ela vira uma gosma que lembra muito ovo. A textura é a mesma. Aí você só peneira para não vir o restinho de semente e tal, mas tem que triturar que nem farinha antes. E aí você usa ali. O que ela fez no lugar do leite? Ela pega 2 palmitos e ela bota no liquidificador com alguma outra coisa que não vem na minha cabeça. Acho que ela bota óleo ou azeite, alguma coisa, e bota, e ali vai ser o que vai virar o leite dela, entendeu? Bicho, você podia fazer um canal de receita, você ensina bem pra caralho. É uma coisa que eu não sei o que é, uma coisa que eu não lembro que ela falou, tá de parabéns na receita, assim. Tá bom, né? Tá bom. Olha lá, minha mãe, ó. Então, o que acontece, cara? Essa mistura ficou boa, tanto que ontem a minha namorada novamente falou a melhor maionese que eu comi, não sei o que, tá de parabéns. Pior é que fica bom, cara. Mas assim, é o trabalho extra. A gente tá acostumado a fazer de um jeito, que é o quê? Pega o leite e o ovo. O outro é de um jeito diferente. Mas o sabor vai ficar igual? Talvez não fique igual, mas fica bom. E quando fica bom, isso que interessa. Não precisa ser igual, né? Quando a pessoa fala assim, e esse é o pior erro da pessoa. Quando para de comer alguma coisa, querer achar uma coisa que seja igual. Não vai achar. Não vai. Mas pode achar uma coisa que seja tão bom quanto ou até melhor.
né? E eu descobri isso em vários pratos. Uma coisa que eu não fazia antes, quando eu vou preparar feijão preto, adoro. Para mim, um dos melhores pratos do mundo é feijão preto com macarrão, cara. Sabe aquela sopa de vó? A minha avó fazia assim, macarrão com feijão preto, aquele caldo. Nossa, cara, eu fico louco com caldo assim. Aí eu comecei a botar tomate no meio. Eu pico o tomate, cozinho junto com o feijão ali no finalzinho. Bicho do céu, uma bobeirinha assim que mudou o sabor completamente, entendeu? E eu acho legal você estar falando sobre harmonização, uma coisa que eu nunca pensei em harmonização de cerveja, porque assim, primeiro que costume do brasileiro, maior parte da população, você sabe, é cerveja aguada. Esse é o ponto principal. Pegar uma... E beleza, é um país quente. Nunca parei para pensar no que a gente fazia com o vinho lá, né? Que é pegar, tipo, vou comer um macarrão aqui, alho e óleo. O que eu faço, bicho? O que eu faço com cerveja? Não para. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e pego uma Witbier ou eu pego uma Weizen e para mim tá bom. Eu gosto dessas duas, entendeu? Eu não tenho muito esse negócio de harmonização. E eu tô bem... Mas você falou agora a respeito do carvão, do feijão. Adoro feijão também. E adoro leguminosas de uma forma geral. Eu adoro feijão, aquela coisa de meu... Eu perdi um monte de peso, né? Enfim, eu perdi 70 e tantos quilos aí num processo longo de perda de peso, e aí acabei ganhando alguns, agora voltei para o caminho já e continuo perdendo novamente. E aí eu fiz um padrão low carb, e dentro do padrão low carb é quase impossível você trabalhar com uma dieta voltada dentro retirando a proteína animal. Cara, dá, mas, mano, não vai funcionar, não vai dar certo, você vai enjoar em 2 dias, não tem como. E também não é a minha intenção, né? Não vou levantar essa bandeira porque não vou fazer. Sim. A ideia, a minha maior loucura de poder fazer isso dessa perda de peso, do final dela é assim, eu vou ter que ficar sem feijão, mano. Puta que pariu. Foda, a galera sofre pelo pão, galera, eu sofria por não poder comer, não poder comer feijão. Pô, mas aí a gente dá um jeitinho, um dia da semana detono meu feijão e, pô, vou ser feliz de qualquer forma. Os grãos, de uma forma geral, gente, olha só, a gente consegue envolver aquela história de ter sabores que se completam. Então, quando eu falo de leguminosas, isso só não vale para lentilha, tá? A lentilha não vai ficar bem, mais ou menos bem. Isso eu vou falar para vocês agora. Mas quando eu ofereço para vocês a chance de trabalhar com, por exemplo, cervejas que me tragam uma tosta, de uma forma muito simples, Brown Ale, Dunkel, as porters mais leves, são cervejas que vão perfeitamente bem com feijão. Perfeitamente bem. Nestes casos, a única coisa que vale a gente levantar e falar assim, não faça, é se você já tem um tempero ácido. Então, por exemplo, uma salada de feijão feita com limão, ou uma coisa que você envolva um elemento ácido para poder gerar um sabor diferente. Nesses casos, a Brown Ale não vai dar certo. Tá? Então, eu não vou conseguir alguma coisa que funcione preciso nessa brincadeira. Uma base de leguminosas e dentro de são meio vazias, sem muita lógica. Então, pensando nessa lógica do que a gente estava falando, quando você quiser fazer, opte por trabalhar com essas cervejas que tragam as tostas. Daniel, olha só, eu fiz um livro, cara, uma revista, mano. Eu na época que eu era só chefe de cozinha, ser só chefe é curioso, né? Mas isso tem bastante tempo. Uma das minhas primeiras publicações, eu devo ter feito, cara, umas 150 revistas de gastronomia, com participação, com desenvolvimento de receita. Eu tenho história para contar, mas tô ficando velho pra caralho. E aí, nesse período, uma das primeiras revistas que eu fiz, e ela foi publicada sequencialmente, foi uma revista de feijoada. E aí, neste momento, eu fiz 10, 12, enfim, receitas de feijoada. E pegando o que faz uma diferença, nesse caso, porque eu de fato... a dieta é a mesma. Não, mas nesse caso, dessa publicação, não usei... Sim. A minha preocupação foi, naquela época, cara, isso tem uns 20 anos, pelo menos. E aí, a minha preocupação foi não utilizar alimentos industrializados. Não quis usar nada que fosse industrializado. Eu fiz, na real, com os legumes. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro de ter feito, por exemplo, os legumes inicialmente assados ou torrados. Sabe como é? Para você dar um sabor extra. E montei a partir daí. E fiz um monte de coisa. Fiz feijoada com feijão fradinho. Fiz feijoada com
com frutos do mar, fiz a sojoada, né? Uma feijoada feita a partir de soja, no padrão dos... Aí os ingredientes... Fica bom isso ou não? Hã? Fica bom isso? Cara, a soja é ingrediente a mais. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Essa careta que você fez é igual a careta que a galera deve ter feito quando escreveu aí embaixo falando de churrasco, mesmo esquema. A ideia é assim, ó. Quando eu te ofereço um produto novo, ele vai ter características próprias, tá? Ser bem feito é premissa. Então, ser bem executado é a base do meu trabalho. Isso é verdade. Você gostar ou não é direito seu. Tá? Você pode não gostar e ok, ninguém tem nada a ver com isso. Então, o que eu... De novo, a gente volta para aquela história. Eu só não consigo acreditar em forçação de barra. Eu não consigo acreditar em forçação de barra. Não vou fazer parecer que é bom, não vou fazer parecer que é saudável. Sim. É isso que ele é. O produto é esse. Se eu trabalhar com alguns ingredientes, vamos dizer, artificiais, eu vou esconder os sabores. Eu juro, eu não consigo entender na vida você fazer nenhum tipo de preparo que você tem que usar temperos fortes para cobrir o sabor de alguma coisa. Ou quando você faz, cara, qualquer coisa, nego come e fala assim, é feito com abobrinha, mas não parece abobrinha. Cara, qual que é a vantagem de fazer isso? Não faz sentido para mim preparar alguma coisa escondendo. Né? Eu gosto dos sabores. Uma coisa que eu não suporto é glutamato, cara. É o sazon, né, gente? Não é sazon, é Ajinomoto, né? O Ajinomoto. E na cozinha japonesa tem muito disso. Aí os caras falam, você tem que botar. Não boto não, cara. O bagulho, ele... Mas você consegue reproduzir, você consegue emprestar um pouco, não usar o artificial, mas originalmente ele vem numa alga, que chama alga kombu. Então, se você usar essa alga para quantidades pequenas, porque ela é tóxica, para dar o sabor, ele vai ter um princípio de formação de sabor que tem a partir disso. Mas também encontra um pouco dos princípios em tomate, em salsão. Cara, a gente vai. Você consegue realmente descobrir um monte de coisa nesse sentido. Sobre essa história, e de novo é legal, cara, a melhor frase que tem nessa história a gente poder falar a respeito de paladar infantil. Estar disposto, vamos lá, de uma forma muito genérica e geral, as duas coisas valem nesse caso, assim. Você vai pegar, por exemplo, pão. Todo mundo já comeu pão, tá certo? Pão italiano ou aquele pãozinho egg esponja, sabe aquele pãozinho de criança? Beleza. Cara, é muito mais fácil, é muito mais fácil comer isso. Se você não comeu esse pãozinho que eu tô falando, pensa no pão de cachorro quente, por exemplo. O efeito prático do que eu vou falar é o mesmo, tá? Um pão muito macio e tal. Você pode gostar mais de um, mais de outro, não faz diferença. O seu paladar vai ter que ser um pouquinho mais preparado para pegar o italiano, que é duro, que tem uma base ácida, tem um cheiro de fermento. Cara, o rolê é um pouco maior, tá certo? A base é um pouco maior. Então, quando você chega nessa proposta de desenvolvimento de paladar e você passa a desejar algumas coisas, você começa a buscar algumas características, por exemplo, vamos falar de soja. Cara, por que você vai comer soja? Porque ou você só tem acesso a ela, ou você curtiu e passou a gostar, a vida segue. Eu vou fazer um paralelo, né? Então, muita gente faz careta quando você fala isso não é cerveja. Gente, cerveja sem álcool, ninguém vai tomar uma Imperial Stout, uma sem álcool, uma Pilsen, não vai. A cerveja sem álcool é um produto para quem não pode tomar outra coisa. E se ela for boa, ela tem que ser boa em sendo aquele produto. Eu não vou inventar um produto, eu não vou inventar alguma coisa diferente, assim como cerveja sem glúten. Cara, gente, você vai ter um momento de consumo. Quanta gente toma cerveja sem álcool porque ou vai dirigir, ou tá com uma restrição a partir da saúde, ou tá com gestação. Gente, e aí a pessoa vai ficar sem beber porque não, a gente dá uma opção para ela. Certamente, a hora que passar essa fase, a hora que puder voltar, sei lá, uma vida mais ou menos normal, não vai optar por tomar uma sem álcool para começar o rolê. Não vai. Né? Então, é mais ou menos isso. Quando eu tenho o feijão, que você gosta e eu gosto, eu também prefiro os dois em relação à soja. A soja, para mim, e aí, não só para mim, mas isso já tendo servido lá de outras formas, a soja, por mais que você faça um remolho e você remova a água inicial do cozimento, não é que você faça isso 2 vezes, a soja já traz muito fatores antinutricionais, que é aquela coisa que te dificulta a digestão. Sabe como chama isso? Peido. Então, quando você come muito aquilo, cara, é o que faz o feijão, quando você não faz o remolho e tal. Sim. Então, isso, a soja gera os fatores. Cara, para mim, e mesmo tendo lavado e tal, então tem essa questão não positiva do uso da soja. É legal? É legal. Sabendo falar, ela tem um sabor mais amanteigado. Tá? Então, a soja, o grão de soja, eu tô falando
grão, como se fosse feijãozinho, ele vai ter um sabor mais amanteigado do que o feijão preto, por exemplo, do que o feijão branco, mais próximo do feijão manteiga, enfim. Aí é uma questão de acabar escolhendo e conseguir entender. Então, você vai ter a opção, de poder escolher novos sabores, novas camadas de sabores, ou escolhas a partir do que eu vou comer hoje. Eu vou comer vou optar pela soja, optar pelo arroz, optar... Gente, ok, tanto faz. Você faz o que você quiser. Mas é possível ter sempre uma opção a mais. Eu tenho um amigo, eu contei essa história ontem aqui, ontem numa live também. Eu tenho um amigo que fala isso de um jeito, num pensamento de sacanagem, tá certo? Que fique claro isso. Mas que ele fala, mas justifica por esse nosso papo. O cara fala assim, ó, quem come qualquer coisa passa o dia inteiro mastigando. É muito real. Né? É muito real. Você tem realmente muito mais chance de continuar vivo, de continuar tudo, se você realmente for adepto de provar tudo. Isso é verdade. Não é tudo que a gente gosta, não é tudo que a gente vai gostar, não são todas as cervejas que eu tenho aqui que eu gosto, mas a maior parte delas a gente entende como funciona e eu dei sempre uma segunda ou terceira chance para a gente poder escolher. Poder ver se gosta ou não. Vamos falar de macarrão, porque o macarrão é uma das coisas que favorece muito a vida do ser humano. Né? Você pensar não usando o queijo, enfim, vai acabar não de quem está com um pouco de sede. Dá um gole. Fala qualquer coisa para tomar um gole de água. Não, existem alguns alimentos que eu falo que são os alimentos da paz, né? Que tipo qualquer um come. Batata. Batata, você chega num bar, cara, não tem a pessoa... A não ser quem tá na dieta muito low carb, mas normalmente assim, todo mundo come. É o alimento da paz. Eu digo que o símbolo da paz não deveria ser uma pomba, deveria ser uma batata. Você chega no bar, tem batata. Todo mundo... é uma comemoração, cara. Foi perfeito. Foi perfeito. E o macarrão é assim, né? Quando a gente sai nos botequinhos, polenta, que mais que tem? A gente come muito amendoim nos botecos. E é legal que você estava falando isso, que fez eu parar para pensar num negócio, cara. Esse negócio de cerveja sem álcool, na época que eu estava com vinho, tinha também a época do vinho sem álcool, não sei se você vai lembrar. E aí tem várias questões, ou é por causa de religião, realmente o cara está dirigindo, ou alguma restrição médica, e o cara se sente excluído, né? Então ele vai lá reunir os amigos no boteco e vou beber o quê, caramba, né? Então tem essa opção. Eu acho legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é um negócio de você excluir. Então, por exemplo, no começo eu não sabia o que comer, hoje eu normalmente vou jantar para os lugares, né? Mas você chega no lugar que tem batata, pronto, minha vida tá feita, vou comer batata. Né? É o alimento da paz, na minha opinião. E sempre tem, né? E sempre tem. Com muita facilidade, sempre tem. Se você for num bar e não tiver batata, cara, manda fechar. Para mim, acho que batata é um alimento obrigatório. Não, sempre tem que ter mesmo alguma coisa nesse sentido. A ideia, eu falando aqui, o nosso cardápio, de fato, é baseado em bacon. Coisa que tivesse algum tipo de restrição, e mesmo nessas montagens, a proposta foi, como eu te falei, a gente conversou antes, de não forçação de barra. Então, assim, por exemplo, cara, pensa numa abobrinha bem temperada, feita com manjericão, feita com uma base de balsâmico. Porra, fica legal pra caralho de usar isso como base para um recheio de alguma coisa. Eu não preciso forçar a barra, falar que é outra. Não é. Então, eu tenho uma opção nesse sentido. A batata é aquele zero absoluto, não tem mais nada. Sabe que esse é o sentimento de tipo comer antes de sair de casa, também é muito real. Então, assim, é muito comum não ter volume, giro de venda que justifique colocar um produto e mantê-lo no cardápio por muito tempo. É curioso isso. Então, a gente tentou... Alô, vocês estão aí? Sou o Semar. Voltando? Voltou. Então, vamos lá. É curioso que tem muita gente que chega e sai de casa com esse sentimento, tipo, eu vou comer antes que chegar lá, talvez não tenha nada e tal. E aí a hora que vê, legal, tal, numa outra. Cara, e aí não estimula minimamente a casa que está tentando oferecer alguma coisa para você dentro desse conceito continuar mantendo. A gente trabalha com números, toda administração é feita a partir de números. Cara, tem um volume de venda que não justifica um produto encalhado. Cara, eu paro, vou tentar um outro. Aí você tenta um outro, tenta um terceiro. Chega uma hora você desiste. Né? Então, assim, fica até a dica para a galera que tem a opção de não comer carne e buscar, tentar... sabe o que a gente faz? Um paralelo que a gente faz com cerveja? Eu viro e mexo, eu vou em lugares que não tem cervejas especiais, né? E eu vivo isso, eu dou aula disso. Porra, minha vida é isso. Eu chego num lugar e o cara... Você tem cerveja? Eu tenho essa. Cerveja boa, você não tem nada, mano? Aí o cara, eu sei que não tem. Eu sei que não tem. O cara falou que ele tinha. Né? Não, a gente trabalha com essas.
puta, tá faltando uma especial aí, né, mano? Pelo menos uma mais simplinha e tal. A galera tem pedido. Cara, é o meu trabalho para tentar estimular o consumo de cervejas especiais de formiguinha. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu não vou vender a minha cerveja para esse ponto de venda. Não é isso. Tô falando de um boteco pé sujo que eu sentei lá com os amigos. Você que tá aí, que tem a tendência de não comer carne, não quer, pelo motivo que seja, não estamos nesse sentido. Nossa conversa nunca foi nesse sentido. Mas chegar num lugar e sugerir que ele coloque alguma coisa. E uma vez que ele colocou, vá lá garantir que tem. Vai lá provar. Né? Então, assim, não adianta a gente só trabalhar de um lado e não trabalhar do outro. Então, vale que vocês também que tenham essa opção alimentar, que possam estimular que os pontos tenham. E tem um estudo recente, cara, eu nem sei se é estudo, se é número inventado, eu não sei o que foi, da galera falando que chegaram aí alguns milhões já de consumidores. Né? Você chegou a ver esse negócio? Não foi esse ano. Acho que eles disseram, teve um ano e meio atrás, saiu uma pesquisa da Sociedade Brasileira Vegetariana que falou que tem 14% da população brasileira que se considera vegetariana. 14%. Aí você faz os cálculos em milhões. Eu sou péssimo, deve dar uns 30 milhões. É gente pra caramba. Eu acho que deve estar super calculado isso aí, mas ao mesmo tempo que eu vejo um crescimento grande, porque antigamente era muito punk, era muito difícil seguir. O negócio de veganismo era a galera que abraçava a árvore, eu falo, aquela galera que aplaude o sol, tal. Desculpa, eu sei que tem gente que gosta disso, mas não é minha pegada. Eu sou um cara do comércio, meu negócio tem nada a ver. E de repente começou a ficar um pouco mais simples, né? Hoje tem muita opção, você aprende, tem muita informação, tá mais fácil. E eu acho que realmente está crescendo, porque eu vejo pela galera que vem falar comigo e falando assim, a Fabiola ali é um caso, né, que sempre vem pedir dicas. Eu não sei se ela vai virar vegetariana, se ela está sendo vegetariana ou não, mas muita gente vem falar. Então, acho que tem um crescimento sim. E eu acredito também que comércio que não focar nisso vai sofrer. Porque o cara fala, vou fazer uma festinha. Juro pra você, toda vez que tem festa de aniversário, que eu sou convidado, o cara fala assim, eu escolhi esse lugar porque eu sei que você tem coisas que você pode comer. Então, assim, evita de juntar 30 pessoas num lugar, vai para um lugar porque tem opção para eu comer. E eu sou um dos convidados. Né? Agora, deixou de ir no lugar que eles gostavam porque não tinha opção para mim. A pessoa pensou, eu vou pegar esse lugar. Às vezes, eu já vi bolo de aniversário vegano feito por causa que tinha 2 pessoas que eram veganas e 40 convidados que não eram. Então, as pessoas, não é todo mundo que pensa assim, mas tem gente que pensa assim, e comércio tem que pensar assim também. Comércio tem que pensar, é um público que vai ser 1 ou 2 pessoas, mas provavelmente vai ter amigos, vai ter uma coisa que vai atrair. Então, e outra, comida vegana qualquer um come, né? Ninguém vai deixar, vai chegar lá, a gente tem aqui falafel, a gente tem hummus, a gente tem, sei lá, que nem você falou, tem um caldo de feijão. Não é porque o cara não é vegano que não vai comer, né? Então é comida para todo mundo. Então, mas se você... A gente volta para aquela história do preconceito inicial, né? Se a gente fizer uma campanha... Não vou levantar, gente, não vou levantar a bandeira, não é isso. Mas a gente levantar a bandeira de prove, entenda, que não é para que você tenha uma alimentação exclusiva, mas que possa ser uma opção para você. E aí, uma coisa que é super complicada, eu te falo do xiita, da mesma forma que afasta o cara que pega essa cerveja e fica cheirando o copo, aí o cara reclama de tudo, ele só fala a palavra difícil, aí o sujeito fala assim, eu vou ter que ficar chato desse tanto para tomar essa merda, eu não vou tomar essa merda. Cara, é muito comum. Entendeu? Cara, você trabalhou com vinho, sabe o quanto o vinho fez isso? O quanto o vinho espantou o consumidor, porque aquela empáfia do cheiro. Cara, a cerveja é igual. O cara pega a cerveja e fica falando nome difícil. No vinho era muita falsidade, cara. Muita falsidade. A gente pegava uns vinhos na época ali que você via e falava, porcaria. Aí o vinho era caro porque o sistema de produção do cara era pequena, o sistema de entrega era pior, chegava no Brasil custando o olho da cara e os caras, é um vinho caro porque ele é bom. Não era um vinho porcaria. E aí você tinha uma mafiazinha ali de 2, 3 que refaziam a revenda no país, dizendo que o vinho era bom. E pegou esse negócio. E não é. Entendeu? E daí o pessoal começa a classificar. E aí você bebe e fala, puta, é ruim. Você não tem paladar. Você que tá errado, né? Você que tá errado. Você tá errado. Mas, o teu sabor, você não tem paladar, né? A gente afasta o consumidor. Então, quando você faz evento, o cara está chegando pela primeira vez no universo de cervejas especiais e a referência do cara é cerveja popular. O cara veio das populares, como eu vim. Cara, eu tenho história pra caralho com Brahma na cabeça. Entendeu? Pô, história de muito. Metade delas eu não lembro, mas tem. A galera... Se fosse hoje em dia a galera fotografando, se tivesse celular, mano, se tivesse celular com
câmera. Quando eu era Deus do moleque, eu céu. tava fudido. Eu tava fudido. Ainda bem que não tem. Então, a galera, o que faz? Afasta o consumidor. Então, isso é muito comum, muito fácil de identificar. Então, o sujeito chega, ele vai falar a respeito... Então, é mais ou menos isso. Afasta o cara. Falar de virilha de cavalo. Cara, começa por aí. E aí, eu vou te fazer um paralelo para a galera que está aí vendo do outro lado. Eu tive convidados que estavam na minha mesa e aí viraram pro prato e falaram, não, porque eu não vou comer cadáver. Ah, mano. Não, Né? mas tem... Então, de novo, mas é o exagero exatamente da forma que foi, a forma simples que você falou. Sou filho de gaúcho, meu pai fazia churrasco, o sabor da carne é bom. Cara, não quer... Porra, do jeito que você me falou, a simplicidade que você falou é a forma que eu trabalho, que a gente tenta trabalhar. Então, assim, quando você entra no modo xiita, cara, o modo xiita é aquele cara que não toma nada se não tem uma cerveja top, top, top. O cara que não vai... Olha, eu falando top, eu tô virando o que eu mais abominei na vida. Alguém que fala top. Deus me livre, mano. Deus me livre. Senhor, tenha cuidado da minha alma. Nunca mais faço isso. Mas é mais ou menos isso. O cara que tá numa onda dessa de só tomar cervejas mais hype, mais tudo, e aí está no... Porra, cara, não é que tá falando de popular, o cara tá falando dessas daqui, nossa. Aí o cara vai virar e falar assim, não, mas isso aqui eu já tomei. Não, mano, para. Se você se restringir, aí conselho de amigo, toda vez que você se restringe, e além de você ficar um chato do caralho, você vai ficar cada vez pior no sentido de poder aproveitar as coisas que a vida tem para te oferecer. Os prazeres simples são os melhores. Os prazeres simples são melhores em qualquer nível. Então, assim, essa história, claro que nem todo mundo quer abraçar os amiguinhos de uma forma geral, mas, porra, tá fazendo falta pra caralho abraçar quem a gente gosta. Eu tô sentindo falta disso, pelo menos. E é isso, que é a coisa mais simples do que um abraço, e a vida inteira é dessa forma. Se você não olhar e falar assim, cara, a gente consegue ter prazeres simples, e aí, ao dia de comer o bacon, ao dia de comer o feijão, ao dia de, viver de luz, se você quiser, vai ser feliz dessa forma também. Cara, é só não radicalizar. Se não radicalizar, certamente você vai ser feliz de qualquer forma. Mano, a gente tem que encerrar antes do negócio cortar aqui, do negócio cortar. Cortar. Então, fica à vontade aí, fica à vontade, fala alguma coisa, chama a galera aí para falar com você. Galera, quem tiver um pouco de... Quem tiver um pouco de curiosidade de saber como é que funciona essa vida meio louca aí, que para nós é totalmente fora do comum, né? Porque para mim foi, e eu fiquei totalmente perdido quando eu falei que ia parar de comer carne. Tem meu Instagram, Alcemar, só me seguir lá. Eu posto de vez em nunca lá. O Stories tem todo dia, pô, feed já não tem tanto. E eu queria agradecer pelo convite, cara. Agradecer o Murta também por ter conectado a gente aí. Eu sou um ignorante. Eu já bebi muita cerveja. Eu sou um fã de cerveja. Na verdade, é difícil um dia que eu não beba. Eu bebo todo dia, mas como eu falei, eu fico meio restrito ali a um Witz e a um Weiss, e é isso que eu amo. E eu vou acompanhar seu trabalho. Foi um prazer conhecer você e muito obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, e passando essa merda, a gente vai fazer isso junto. Você vai cozinhar, vai juntar, eu vou levar a cerveja. A gente vai poder estar ajudando risada aí, de qualquer forma. E você, que esteve com a gente aí essa hora, participando, curtindo, aprendendo, evidentemente, dividindo as suas experiências com a gente, entrar em contato com a gente para poder esclarecer o que ficou pelo caminho. E, ó, de novo, não importa o que você gosta, vá ser feliz. Não importa o que os outros falam sobre o seu gosto pessoal. Se você prefere uma coisa que os outros olhem com careta e para você é lindo, vá ser feliz. Se você é feliz com cerveja especial, vá ser feliz. Se é feliz tomando cerveja sem álcool, mano, a vida tá aí para isso. Não adianta. Não é criar bloqueio, criar nada que vai te deixar melhor do que você estava até então. Então, bom domingo para vocês.